Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal do YouTube da revista O Setor Elétrico, Grupo O Setor Elétrico. São exatamente 19 horas do dia 23 de agosto, horário local de Brasília. Para quem não me conhece, meu nome é Adolfo Weiser, sou diretor do Grupo O Setor Elétrico e estamos nessa noite ativando aí o nosso canal com um webinar especial em parceria com a empresa ABB Eletrificação. Nessa noite, o nosso canal está trazendo um tema que já é tradicional no nosso mundo, desde que a revista foi lançada em 2006. Nós vamos falar sobre qualidade de energia, um tema já tratado em vários webinars do nosso canal e também nas páginas da revista O Setor Elétrico, que tem parceria com a Sociedade Brasileira de Qualidade de Energia, já esteve presente em várias conferências brasileiras de qualidade de energia, o CBQE, que acontece agora novamente em São Luís, no Maranhão. Nessa parceria que nós temos com a ABB Eletrificação, nós vamos trazer hoje o tema qualidade de energia, com foco no setor industrial. Estamos aqui com o Renan Cavalcante da Silva. O Renan, ele é graduado em Engenharia de Automação e Controle, pós-graduado em Engenharia da Manutenção. Trabalha com produtos da ABB já há 12 anos, sendo 10 deles atuando parceiro voltado na área de acionamentos de motores elétricos e há 2 anos está com a carreira iniciada na ABB Eletrificação, atuando como engenheiro de aplicação. Atualmente, ele atende a região de Campinas e Sorocaba. Com essa função, é responsável por promover tecnicamente todos os produtos do portfólio da eletrificação, produtos de alta e baixa complexidade, que vêm desde interruptores e tomadas até projetos e soluções de painéis de baixa e média tensão. Agradeço por todos que estão aqui. O Renan agora vai tomar a palavra, vai fazer uma apresentação para vocês. Depois nós voltamos com perguntas e respostas. É um webinar onde a ABB está usando o canal do YouTube da Setor Elétrico para falar um pouquinho mais sobre o tema. Renan, seja muito bem-vindo, obrigado por estar conosco, obrigado pela ABB, pela confiança e credibilidade na marca O Setor Elétrico. Boa noite, pessoal. Primeiramente, queria agradecer o espaço aí, né, para a gente poder falar um pouquinho, levar informação de qualidade para vocês. Tá? Então, espero que vocês aproveitem bem o tema, é um tema muito discutido, né, no nosso meio. Espero que vocês aproveitem a apresentação e dúvidas que vocês tiverem, no final a gente vai estar aqui para tirá-las também, tá bom? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Certo, Adolfo? Tá vendo minha tela? Sim, certo. Aproveitando, perguntas e respostas, gente, vocês podem colocar no chat que a gente vai tentar responder para vocês ao final da apresentação do Renan. Tá bom. Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema de qualidade de energia, né, e como que a ABB contribui, né, como que ela tem uma solução adequada para lidar com esses tipos de situações, tá? Então, o tema principal da nossa apresentação hoje é maximização da produtividade industrial com controle da qualidade de energia da ABB, tá? Só fazendo uma apresentação aí, o Adolfo já comentou um pouquinho de vocês, né? Eu sou o Renan Cavalcante da Silva, sou engenheiro de aplicação na ABB, tá? Na divisão de eletrificação. Estou na ABB fazem 2 anos, ingressei na ABB em 2021 e atuei durante 1 ano e 6 meses na região de Ribeirão Preto, norte e noroeste do interior de São Paulo e Triângulo Mineiro, e há pouco tempo, aí, em 6 meses mais ou menos, eu
assumir outra região, que é a região, que é a região da Grande Campinas e Sorocaba. Tá? Então, entrando um pouquinho no nosso tema aí sobre qualidade de energia, né? Vamos falar aí o que a gente entende como qualidade de energia, né? O quão a energia é importante aí para nossas indústrias. Então, fazendo uma breve introdução aí sobre qualidade de energia, né? A qualidade de energia elétrica, mais conhecida como QEE, né? A gente encontra bastante por esse termo também, tá? Se refere às propriedades que afetam a amplitude e as formas de onda da corrente e da tensão de uma rede elétrica, né? O que a gente, sendo assim, ela mede o quão negativo ou positivo está a sua aplicação nos equipamentos, né? Então, a gente pode determinar que a gente tem uma boa qualidade de energia, né, quando os desvios na nossa rede elétrica são mínimos e os equipamentos funcionam sem apresentar falhas perceptíveis, né, sem os equipamentos falharem e chegarem a parar. Tá? E já uma má qualidade de energia, né, ela se refere ao momento em que as ondas de corrente de tensão apresentam desvios, oscilações, né, que muita gente conhece como sag e swell na rede elétrica. Tá? Então, a gente consegue definir qualidade de energia dessa forma. Tá? E, decorrente, falando sobre o tema de qualidade de energia, né, das suas oscilações, né, que a gente tem, às vezes, imperceptíveis, né, na nossa rede elétrica, muitas vezes perceptíveis também, dentro das indústrias, né, a gente tem alguns problemas de qualidade de energia. Né, isso não só no Brasil, mas como no mundo todo, a gente tem esses problemas também. Nos dias atuais, as fontes de alimentação, elas tornam-se cada vez mais confiáveis, né, dentro das indústrias. E com isso, as interrupções e os apagões, eles são mais raros. Né? A gente ficou um bom tempo aí, a gente pega o exemplo, ficamos um bom tempo sem ter um apagão elétrico, né? Tivemos um recentemente aí, mas já é muito mais raro da gente ver esse tipo de situação, né? E as indústrias também, falando um pouquinho das indústrias, as indústrias modernas, ela está se tornando cada vez mais confiável, né? Cada vez mais automatizada, né? Então, quando a gente fala de automatização dos processos industriais, a gente tem uma sensibilidade maior dos componentes também. Então, essa sensibilidade faz com que as oscilações de tensões, por mínimas que elas sejam, elas afetam os nossos equipamentos, as nossas linhas produtivas, né? Então, esse é um grande problema da qualidade de energia, né? Mesmo a gente na nossa casa não percebendo essas oscilações, as indústrias sentem muito. Tá, falando de qualidade de energia, mas quais são os principais distúrbios na nossa rede elétrica, né? Então, quando a gente fala em distúrbios associados à qualidade de energia, né, a gente tem uma ampla variedade de fenômenos, né, que são responsáveis por esse evento. Né? Então, a gente tem aí os transitórios, as variações de tensão de curta duração, né, variações de tensões de longa duração, desequilíbrios na nossa rede, distorções de forma de onda, harmônica, corte de tensão, ruídos também, flutuações de tensão, né? Então, a gente tem a tensão, ela pode oscilar tanto para cima quanto para baixo na nossa rede, tá? E as variações de frequência também. Então, aqui eu trouxe um gráfico aqui para mostrar para vocês, onde a gente consegue visualizar os tipos de distúrbios, né? Que a gente tem ali como se fosse uma senoide, né? Então, a gente tem os distúrbios aqui, por exemplo. A gente tem o A aqui, que é uma tensão senoidal, um tipo de distúrbio na nossa rede elétrica. O D aqui, a gente tem um afundamento de tensão, né? Muito importante para que a gente vai falar posteriormente, tá? Principalmente sobre o nosso equipamento que faz essa correção, tá? Aqui na letra E, a gente já vê uma interrupção na tensão, né? Aqui na letra F, um salto na tensão, né? Então, como eu disse, a oscilação ela pode sofrer para mais ou para menos, né? Ela pode sofrer o que a gente chama de sag e swell. E aqui o restante aqui dos outros distúrbios, né? Que estão associados à nossa rede elétrica. Tá?
Tá, mas como a gente, dentro de uma indústria, como a gente consegue identificar, né? Não, nossa máquina está parando aqui, o nosso processo produtivo está parando por conta dessas oscilações, né? Como que a gente faz para identificar e mensurar essas oscilações, né? Então, a gente tem que fazer um mapeamento e medição dessas oscilações, né? Para a gente poder, principalmente, especificar um produto mais adequado para cada tipo de situação. O que a gente faz? A gente pede para o cliente, né, fazer a instalação de equipamentos que fazem esse tipo de medição, né, esses equipamentos que pegam essas variações de tensão. Né. Então, através desses dados, né, que a gente consegue obter através desses equipamentos, né, a gente consegue ter mais informações, né, levantar com o cliente históricos de parada que ele tem na planta, né, perdas ocasionais no processo produtivo, impactos financeiros, né? A gente tem que fazer uma análise bem criteriosa desses dados, né, para poder mostrar para o cliente ali a evidência do problema, né, e qual a solução mais adequada também. Então, a gente auxilia o cliente nessa medição, a ABB auxilia, né, a ABB tem um passo a passo de como o cliente faz esse tipo de medição, e como eu disse anteriormente, as indústrias estão se modernizando muito, né? Que uma grande maioria delas já possuem esse tipo de equipamentos que fazem medições na rede. Então, ela não precisa contratar uma empresa terceira, muitas vezes, não precisa alugar o equipamento, às vezes a própria empresa já possui, né? E a gente auxilia eles nessa medição também, a gente orienta, né? A gente consegue orientar o cliente para fazer essa medição, tá? Tá, não, mas a gente falou muito de distúrbio, qualidade de energia, né? Mas quem faz a regulamentação da energia elétrica no Brasil? Né? Quem faz a regulamentação elétrica no Brasil é a ANEEL, né? Agência Nacional de Energia Elétrica, né? Que foi criada em 1996, e esse órgão ele é responsável pela energia elétrica de todo o país, tá? Então, ele tem como as suas principais funções, né, a padronização, tá, a normatização e as atividades técnicas relacionadas ao fornecimento de energia no nosso país. Tá? Então, quando a gente se trata de algum problema na nossa rede de energia, a gente lembra muito da companhia, mas tem um órgão regulamentador que regulamenta a qualidade de energia para todas essas companhias elétricas, tá? Que é a ANEEL. Tá, mas o que diz a regulamentação em relação aos distúrbios de tensão que a gente tem na nossa rede, né? Então, ela tem um módulo, né, que a gente chama de PRODIST, que estabelece a forma de medir os VTCDs. O que são os VTCDs, né? Variações de tensão de curta duração, né? Como eu falei anteriormente, essas pequenas variações, muitas vezes, elas podem afetar o nosso processo produtivo. As nossas máquinas estão mais automatizadas e as pequenas oscilações na nossa rede podem parar o nosso processo, tá? O PRODIST, ele tem vários objetivos, né? Então, o principal objetivo dele é garantir a garantia da distribuição e capacitação de energia funcionem corretamente, tá? Então, isso aí todo mundo tem acesso, quem quiser ter acesso à informação pode procurar, que vai conseguir essa parte da regulamentação da ANEEL, tá? Então, não existem normas que limitem a ocorrência de VTCDs. Então, as variações de tensão de curta duração, elas não são limitadas, né? A ANEEL, ela não limita isso, tá? Ela tem uma regulamentação, porém, ela não limita. As normas, elas apenas classificam os eventos para facilitar a correlação com as possíveis causas, né? Então, ela nomeia os eventos que teve na rede, assim como eu mostrei anteriormente naquele gráfico, né? Mas ela não limita isso, né? Ela não consegue, ela não tem uma lei que faça essa limitação. Aí uma boa pergunta, né? Por que os VTCDs, né, as variações de tensão de curta duração, são as principais causas das paradas das plantas?
né? O que mais, aí a gente levanta, né, uma questão. O que mais acontece e, consequentemente, causa mais paradas na produção, né? São interrupções na nossa rede elétrica, são os blackouts, que hoje em dia são muito raros de acontecer, né? Ou são as oscilações de tensão, né, os nossos VTCDs, né? Então, de acordo com a norma, né, a I3E que nós chamamos, né, os afundamentos de tensão foram, através de estudos, né, eles levantaram essas informações, que as variações de tensão são as únicas perturbações que causam diretamente a perda de produção, né? Então, isso é muito, por mais que a gente ache que não é comum, mas ela é responsável por 68% das paradas industriais. Então, o que a gente conclui com isso, né? Que as variações de tensão de curta duração, elas são responsáveis por 68% das paradas inesperadas nas indústrias, quando a gente se fala em relação ao fornecimento de energia. Tá? Isso é dado de norma, tá? Isso não foi a ABB que fez estudo, isso é dado de norma, tá bom? Aí eu pergunto para vocês, né? Qual é o bem mais precioso da indústria? Né? O que a indústria precisa ter para conseguir produzir, entregar o produto final com qualidade, né? Qual que é o bem mais precioso da indústria? É a disponibilidade, né? Então, a gente precisa tornar essa energia disponível para que a indústria não pare, né? Então, então, as indústrias hoje, elas precisam de uma alta disponibilidade, elas têm uma alta demanda e, com isso, precisam de uma alta disponibilidade também dos seus equipamentos e maquinários. Tá, mas qual o perfil das indústrias de hoje, né? Hoje as indústrias estão muito mais automatizadas, né? E com isso elas têm um aumento considerável na parte de produção, né? Então a gente tem altas taxas de produção, em produtos que têm um alto valor agregado também, né? Com alto nível de automação industrial, né? E paradas não programadas nessas linhas de produção custam muito caro, né? Então, a gente precisa corrigir isso, né, de alguma forma. Aí aqui, mostrando para vocês graficamente, né, a gente tem um exemplo aqui dos nossos VTCDs, né, e quando os equipamentos de uma planta industrial tendem a começar a falhar, né? Então, qual é o impacto dos equipamentos nos equipamentos quando a gente tem as variações de tensão de curta duração, né? Então, aqui a gente pode notar que quando a gente tem uma queda de tensão em 10%, as nossas lâmpadas já começam a desligarem. Quando a gente abaixa um pouquinho mais aqui a régua para os 85%, os nossos inversores de frequência, que são responsáveis pelo acionamento dos motores elétricos, já começam a falhar, né, por conta de subtensão, porque a gente está considerando um afundamento de tensão, né. Descendo um pouquinho mais aqui no gráfico, para que a gente chega próximo aos 80%, as nossas fontes DCs, os CLPs e os sensores também começam a falhar, né? Quando a gente desce mais um pouco perto dos 60% aqui, os nossos relés eletromecânicos também, né? E aqui, quando a gente começa a ter um afundamento de tensão muito brusco, né? A gente tem um afundamento aqui de 35%, né? Que a gente tem a disponibilidade somente de 35% ou 15% aqui da nossa rede elétrica, a gente vai ter a parada da planta como um todo, né? O que tiver associado e alimentado por aquela tensão vai ser desligado. Então aqui, só mostrando para vocês um exemplo de correção, né? Como o nosso equipamento trabalha para corrigir, né, esses afundamentos de tensão, essas variações de tensão de curta duração. Então, isso aqui foi um estudo feito, né, em uma indústria lá no Canadá, onde os nossos pontinhos pretos aqui no nosso gráfico, eles são as nossas entradas de tensão. Os nossos pontinhos vermelhos são a correção que
que o nosso equipamento fez, né? E aqui está a linha da norma, né? O que a norma regulamenta. Então, aqui a gente pode ver que os afundamentos de tensões mais críticos, o nosso equipamento consegue corrigir, né? Quando a gente tem variações aqui até 60%, o nosso equipamento consegue corrigir essas variações para 100%. Tá? Então, a gente pode ver esses pontos aqui na casa dos 80%, próximo a 90% aqui, a gente consegue fazer a correção com o nosso aparelho, tá? Com o nosso equipamento. Então, aqui são alguns, aqui na casa dos 80%, como eu falei, aqui corrigiu para 100%, né? Aqui, quando a gente fala aqui que a gente está quase em 15%, o nosso equipamento corrigiu para 55%, ele não vai chegar a 100% por conta do afundamento de tensão ter sido muito brusco, tá? Mas do restante ele consegue corrigir tranquilamente, aumentando a disponibilidade da nossa planta Fabril, tá? Tá, e o que pode ser feito, né, quando a gente tem essas oscilações na rede, né? Primeira coisa, né, que o pessoal da indústria costuma fazer é reclamar com a distribuidora de energia. Aliás, afinal, ela é responsável pelo fornecimento ideal da energia para a nossa fábrica, né? Claro que a gente vai exigir uma melhor qualidade de energia para evitar esses tipos de problema na nossa rede, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de um cliente que estava tendo esse problema na planta dele, né, e entrou em contato com a fornecedora de energia, né, reclamando dessas oscilações, que ele estava tendo perda de produção, né, o que a companhia deveria fazer, né, o que ela ia fazer para poder corrigir essas oscilações, né. E essa aqui é a conclusão, né, que a concessionária fez um relatório para essa determinada empresa, né, com a seguinte consideração, né, por fim, conclui-se desta análise técnica que a qualidade de energia fornecida ao cliente atende aos parâmetros regulamentados pela ANEEL através do PRODIST módulo 8. Né? Vocês se lembram que lá atrás eu comentei com vocês em relação ao módulo 8 do PRODIST, ele não limita a variação de tensão, né? Ele apenas regulamenta, mas ele não limita. Então, a gente pode observar que a companhia praticamente se isentou desse problema que o cliente está tendo na rede dele, né? Tá, mas aí o que o cliente pode fazer, né? Nesse caso, ele já viu que ir para o lado da concessionária já não deu muito certo, né? Ele precisa corrigir o problema dele, né? O que mais pode ser feito nesse caso, né? O que mais o cliente pode fazer, né? Construir uma subestação nova, né? Onde ele vai ter um investimento altíssimo e a espera de alguns anos aí para ter uma subestação com uma tensão mais alta, né? Porque ele vai ter que pedir, ele vai ter que demandar para a companhia, vai ter que informar que ele precisa de uma maior demanda, né? E ele não tem essa garantia de que o problema dele vai ser totalmente resolvido, né? Então, qual que é a solução, né? Uma solução alternativa para ele é nos procurar para que a gente consiga auxiliá-lo aí nos estudos, né, e na especificação do equipamento ideal para corrigir o problema na rede dele, tá? Então, a nossa solução é o condicionador ativo de tensão, o AVC40. Tá? Então, agora a gente já falou um pouquinho de qualidade de energia, eu falei para vocês sobre os processos produtivos, a parte de regulamentação do fornecimento da energia elétrica, o que diz a regulamentadora, né, que é a ANEEL, o que o módulo 8 do PRODIST diz, e agora a gente vai entrar um pouquinho para falar do equipamento em si, né, como que esse equipamento pode corrigir essas oscilações e resolver o problema do cliente, né. Então, só adiantando para vocês, o que faz um condicionador de energia, né? Ele é um dispositivo destinado a melhorar a qualidade da alimentação de uma planta inteira ou de uma determinada linha de produção específica, né? Ele atua diretamente na rede elétrica, né?
onde ele corrige os sags e swells da rede, né, os picos e afundamentos de tensão da nossa rede elétrica. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês como que ele trabalha internamente para fazer essa correção. Tá? Então tá, Renan, mas quais são as principais vantagens desse equipamento, né? Você já falou que o equipamento corrige afundamentos e picos de tensão, mas quais são as principais vantagens dele, né? O equipamento ele consegue proteger em até 30 segundos o fornecimento de energia, tá? Ele consegue corrigir os afundamentos em até 40%. Então, na hora que eu mostrei os gráficos lá para vocês com os pontinhos pretos e os pontinhos vermelhos, quando a gente tinha um afundamento de tensão até 60%, o nosso equipamento conseguiu corrigir todos para 100%. Quando a gente cai um pouquinho de 60%, o nosso equipamento corrige sempre 40% para cima. Né? A gente tinha um pontinho lá que estava com afundamento, que a nossa tensão estava em 15%. Então, ele corrigiu para 55%. Né? Então, ele corrige 40% dos afundamentos de tensão. Tá? Um ponto muito importante, esse equipamento ele não requer baterias, ele não armazena energia. Tá? Ele tem uma eficiência de 99%. Tá? Temos faixas de potência aí de 225 a 3.600 kVA. Então, a gente consegue atender desde linhas de produção específicas até colocar um equipamento desse na entrada de uma fábrica para fazer essa correção da rede elétrica. Né? Então, ele é totalmente modular, conforme a gente vai aumentando a potência do equipamento, a gente vai aumentando os módulos. Né? A gente precisa de uma potência baixa, um equipamento é menor, são menos módulos. Conforme a gente vai aumentando a quantidade de módulos, né? Então, esse aqui são os modelos de equipamentos que nós temos, né? A gente tem um design muito otimizado aí, até para tentar não ocupar muito espaço dentro das indústrias, que a gente sabe que os espaços são bem limitados também, né? Então, esse equipamento ele é bem compacto, vamos dizer assim, tá? Então, aqui, a gente tem esses modelos de equipamentos aqui com a potência de 150 a 300 kVA. Esse outro modelinho um pouco maior aqui, de 450 a 900 kVA. E esse um pouco maior aqui, né, de 1.200 a 3.600 kVA. Né, e a gente já aumenta consideravelmente a quantidade de módulos. Né, por isso que o equipamento fica um pouco maior. Então, quando a gente fala de condicionador ativo de tensão, sabendo que é um equipamento que corrige a forma de onda, logo imaginamos um equipamento como na imagem ao lado, né? Então, a gente pode ver aqui um exemplo muito rápido aqui, né? Onde a gente tem o nosso fornecimento da nossa rede elétrica, né? Antes de entrar no equipamento, né? Onde a gente tem os afundamentos de tensão, né? Quando passa pelo nosso equipamento, a gente consegue entregar uma senoide perfeita para fazer a alimentação da nossa fábrica, né? Então, mas como que esse equipamento trabalha, né? Ele consiste em 2 conversores, né? Que estão no caminho, que passa internamente dele, que está no caminho entre a entrada e a saída de tensão. Tá? Então, basicamente falando, o nosso conversor, o nosso AVC40 é isso, tá? Agora mostrando um pouquinho para vocês aí mais, para vocês conseguirem entender melhor, né, como que a gente faz. Então aqui a gente tem uma tensão de entrada no nosso equipamento, né, o nosso fornecimento aqui da rede elétrica, né, onde aqui a gente pode ver que a gente tem a nossa senoide, a gente tem alguns afundamentos de tensão, né. Então ela está entrando no nosso equipamento, fornecimento da companhia de energia, entrou no nosso equipamento aqui, né? Ele vai passar pelos nossos retificadores internos e onde a gente estava com os afundamentos de tensão, o nosso equipamento vai corrigir, subindo a tensão ou corrigindo um pouquinho se ela estiver acima, tá? E aí a gente consegue entregar, né,
para a nossa carga, para a nossa planta, para a nossa máquina em específico, independente de onde o equipamento for instalado, uma senoide perfeita. Que é isso que a nossa carga precisa para não sofrer oscilações e para que a gente não pare o nosso processo produtivo, né? Então, basicamente, o funcionamento do nosso equipamento é esse, ele é composto de retificadores, tá? Então, aqui a gente pode ver mais uma parte aqui de afundamentos, né? Onde a gente tem a nossa rede elétrica, né? A nossa tensão na rede, a entrada na tensão, a tensão de entrada no nosso AVC40, a tensão na saída do nosso AVC40, a gente pode ver que ele já corrigiu aqui, né? A nossa oscilação, e a corrente na entrada do AVC também, tá? Então, o que a gente consegue enxergar aqui nesses 3 pontos, né? A gente tinha uma distorção no ângulo de fase, né? Gerada pela nossa rede elétrica. Então, a gente tem aqui na nossa entrada da rede, na entrada do nosso AVC, o equipamento já começa a corrigir essa distorção no ângulo de fase, e na saída do AVC, a gente consegue entregar essa distorção que nós tínhamos, né? Totalmente corrigida. Então, aqui a gente consegue entregar os 3 ângulos das fases totalmente corrigidos, né? Nada mais é que a nossa senoide perfeita que nós mostramos acima, tá? Tá, aí vocês me perguntam, né? Mas qual é a capacidade de correção, né? Que o nosso equipamento tem? Ele consegue corrigir essa tensão em quanto tempo, né? Então, eu fiz 2 exemplos aqui para mostrar para vocês, né? O primeiro exemplo, se a nossa rede sofre um afundamento de tensão e essa tensão cai para 60%, né? O nosso AVC, ele faz a correção de 40%, conforme eu já comentei com vocês, e assim ele consegue elevar a tensão novamente para 100%. Então, se a gente teve uma queda de tensão até 60%, o nosso equipamento consegue elevar novamente para 100%, tá? Fiz um outro exemplo aqui também, né? O exemplo 2. Se a rede sofre um afundamento e a tensão cai para 50%, né? Então, a gente tem só 50% da tensão disponível, né? Da nominal lá que a gente tinha. O nosso AVC, ele faz a correção de 40%. Então, nesse caso, ele vai elevar a tensão para 90% e não para 100%. Porque a gente teve um afundamento e a gente está com uma disponibilidade de apenas 50% da tensão nominal. Então, o nosso equipamento vai corrigir para 40%. Vai corrigir para 90% porque ele só corrige 40%. Tá? Aqui do lado eu coloquei aqui só para mostrar para vocês, em questão de segundos, o quanto ele consegue corrigir de acordo com os afundamentos. Então aqui a gente pode ver que se a gente tem um afundamento nas 3 fases de 60%, ele consegue corrigir para 100 em até 30 segundos. Tá? Se a gente tem um afundamento de 50%, como no exemplo 2, ele vai corrigir para 90% em até 10 segundos, tá? Tá, Renan, mas aí você só comentou se ele perder as 3 fases. E se ele perder apenas uma fase? Ele vai corrigir também, tá? Se a gente tem uma perda de 40% em apenas uma das 3 fases, né? Nosso equipamento consegue corrigir para 100 em até 30 segundos, tá? Lembrando que a gente consegue corrigir de 40 para 100 por ser uma falha em apenas uma das fases, tá? Quando a gente tem um afundamento das 3 fases, ele vai corrigir os 40%, tá bom? Um ponto bem importante para a gente lembrar, a gente fala, ele vai corrigir para 100% em tantos segundos, né? Mas vale lembrar que, como eu mostrei naquele desenho da entrada da tensão, passando por dentro do equipamento, entregando para a carga, a tensão vai fazer isso daí continuamente, né? Então, ela vai trabalhar a todo tempo, né? O nosso equipamento ele não vai trabalhar somente em um afundamento de tensão, ele vai estar corrigindo a tensão a todo tempo, né? Isso é muito importante. Então, a todo momento,
ele está corrigindo ali a nossa oscilação de tensão, quando ela dá os picos de mais 10% ou os afundamentos de menos 10%, ele corrige totalmente imperceptível. Então, ele trabalha continuamente corrigindo a tensão, tá? Então, mais uma vantagem, né, do nosso equipamento é flexibilidade na instalação desse produto. Tá? Então, aqui eu vou mostrar alguns exemplos para vocês de como ele pode ser instalado dentro de uma planta. Tá? Então, a gente pode colocar ele centralizado na nossa entrada, né? Ou descentralizado em alguma máquina ou alguma linha específica. Né? Então, aqui a gente pode ver quando a gente coloca um equipamento na entrada principal de tensão, né? A gente claramente vai ter um equipamento de uma potência maior. Né? Tá, Renan, mas o equipamento ficou um pouco caro, eu não quero colocar para a minha planta toda, eu não tenho problema na minha planta toda, né? Então, o que a gente faz? A gente coloca ele em alguns pontos específicos, né? Ah, Renan, vamos colocar ele onde a gente tem aqui, precisa corrigir 2 linhas aqui, né? Então, a gente já pode ver que a gente coloca um equipamento um pouco menor, né? Pode ver que a tensão caiu um pouquinho aqui também, o cara tem um tráfego rebaixador de tensão, que abaixou de 480 para 220. O nosso equipamento atende, tá? Tá, Ana, mas eu não quero colocar nas 2 linhas, eu quero equipamento menor, eu quero reduzir o custo, eu preciso corrigir o meu problema sem gastar muito, né? Então aqui a gente pode colocar um equipamento menor, né? A gente coloca um equipamento de 900 kVA, por exemplo. Ou, né, um bem específico aqui de 300 kVA também. Então, como a gente tem uma faixa de equipamentos muito grande, que vai de 225 a 3.600 kVA, a gente pode trabalhar dessa forma. Tá? Às vezes o cliente não quer pagar muito caro no equipamento, então a gente, através dos estudos, junto com ele, né, consegue colocar o equipamento em alguns pontos específicos da planta. E qual o mercado, né? Onde esse equipamento é muito utilizado? Né? Onde a gente pode falar que a gente utiliza bastante o nosso condicionador ativo de tensão. Né? Em diversos tipos de indústria a gente consegue colocá-lo, tá? Desde a indústria de semicondutores, que tem um processo bem crítico, né? Indústrias farmacêuticas, que fazem produção em bateladas, né? Que produzem bastante lotes aí de medicamentos, a indústria automotiva para linhas de robôs, né, e de máquinas muito sensíveis. A gente tem aqueles robôs de pintura, aqueles robôs que fazem as soldas, né? A parte de alimentos e bebidas, né? Parte de processamento de laticínios, processamento de leite. Se a gente tem um cliente que tem um processamento de leite, né, ou derivados, se ele tem uma parada na produção dele, por conta de oscilações de tensão, o que seja, ou apagões ou blackouts, para até ele voltar a produzir novamente, por ter que fazer limpeza nos equipamentos, esvaziar a produção, ele vai perder muita parte do produto dele e o tempo que ele vai demorar também para conseguir voltar essa indústria a produzir novamente, tá? A parte de medicamentos também, né? A parte médica, onde a gente tem os equipamentos por imagens, né? Onde eles não podem parar também. Parte de fabricação, né? Fabricação de indústria de fibras, processos de extrusão, tornos CNCs, né? Em data centers também a gente tem uma parte de energia muito crítica, né? Que não pode sofrer apagões também, né? Onde a gente tem estádios também, a gente pode instalar esse produto. A indústria de uma forma geral, né? Os processos automatizados, os processos mais sensíveis, que sofrem mais com esses tipos de oscilações, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês terem a gente falou um pouquinho da parte de potência desses equipamentos, né? Da perda de produção, né? Como que a gente pode trabalhar o cliente, a parte do convencimento para ele poder adquirir um equipamento que vai resolver o problema dele. Né? Então, aqui eu trouxe um exercício para vocês, para a parte de valores. Tá? Então, são valores aqui sem impostos, né? É só para vocês terem uma ideia aqui de custo desse produto aqui. Tá?
vocês terem uma ideia de grandeza, né? Então, o equipamento aí de 300 kVA, ele vai custar em média aí 280 mil reais, isso sem impostos, tá? Já um equipamento de 1.200 kVA, ele já vai para casa ali dos 980 mil. E quando a gente fala de equipamento aí um pouco maior de 1.500 kVA, eles já sobem um pouquinho ali para 1.200.000, tá? Então é mais para vocês terem uma ideia de grandeza de valores desses equipamentos. São equipamentos que têm um alto valor agregado, né? Mas que vão resolver os problemas de oscilações que os clientes têm em suas plantas também, tá? Então aqui para a gente concluir, né? Qual que é a conclusão que a gente pode ter dessa apresentação em si, né? Que 68% das paradas da planta são causadas pelos VTCDs, né? Pelas variações de tensão de curta duração, e não pelas interrupções, né? Os blackouts, os apagões. Né? Isso foi feito um estudo através da norma I3E. Tá? E o nosso AVC40, né, o nosso equipamento aqui apresentado, ele corrige a energia sem parar a planta, né? Vale lembrar que esse equipamento ele trabalha continuamente na fonte de energia, né? Ele não vai trabalhar somente quando a gente tem os afundamentos e picos de tensão. Ele vai corrigir a energia em tempo integral, tá? Então agora eu fico aberto aí a perguntas aí, questionamentos do pessoal, né? Eu estou aqui para poder tirar dúvidas de vocês em relação a esse produto, tá bom? Renan, eu queria agradecer por enquanto até aqui a tua apresentação. Eu tenho uma pergunta aqui que a Claro. gente recebeu, que seria a seguinte: em relação aos problemas encontrados na rede elétrica, quais deles podemos destacar para uma atuação correta de um condicionador ativo de tensão? Tá. Lá no início, quando eu mostrei aqueles gráficos dos distúrbios das tensões, né, a gente viu que os afundamentos, né, os sagres e swell da rede elétrica são responsáveis, são os maiores responsáveis pelas paradas das plantas, né? E é onde o conversor de tensão ativo, o AVC, ele vai conseguir trabalhar continuamente, né? Ele vai trabalhar corrigindo esses afundamentos de tensão. Tá? Então, o nosso AVC40, ele vai trabalhar, ele vai ser mais, vamos dizer assim, ele vai ser mais ativo, ele vai trabalhar melhor quando ele tem os afundamentos de tensão, que ele vai fazer as correções e entregar uma senoide perfeita para o processo produtivo. Okay. Respondido, Adolfo? Respondido. Falando em relação à eficiência desse produto, podemos dizer que ele tem uma eficiência parecida com uma UPS? São produtos distintos, tá? O nosso AVC ele tem uma eficiência de 99%, mas a função dele é um pouco diferente de uma UPS, tá? Como eu mostrei para vocês, o funcionamento interno dele, ele não possui banco de baterias. Então, a gente não tem armazenagem de energia como uma UPS, né? Ele vai trabalhar continuamente na tensão ali, na tensão de entrada, entregando uma tensão na saída, mas sem armazenar essa energia, né? Que é a função da UPS, que é o armazenamento de energia, no caso de um blackout, né? Então, no caso de um blackout, o nosso equipamento, o AVC40, ele não vai conseguir atuar, porque não tem energia para ele corrigir, né? E já a UPS, ela trabalha nos blackouts de energia e nas interrupções. Né? A gente teve uma interrupção de energia, o banco de baterias da UPS vai fornecer energia para aquele determinado processo, para aquela determinada indústria. Então, são funcionamentos diferentes, tá? Ok. Gostaria de aproveitar aqui para agradecer a presença de algumas pessoas ilustres que estão aqui na live. O Paulo Galvão, José Starosta, que é parceiro há anos da Revista Setor Elétrico, que é presidente atual
da Sociedade Brasileira de Qualidade de Energia Elétrica, também o Matheus Duarte Teixeira, que é também membro, é diretor da Sociedade Brasileira, já foi presidente da SBQE, parceiro também da revista. E o Matheus, ele tem uma pergunta que eu vou trazer agora para você. Ele não pegou o início da live, mas tomando a curva ITIC, qual a máxima queda e tempo que o equipamento consegue corrigir? Tá, vamos lá, Matheus, excelente pergunta, tá? Vou te dar um exemplo, tá? Se a gente tem um afundamento na nossa rede elétrica e o nosso fornecimento de energia cai para 60%, o nosso equipamento corrige em até 40% da falta de energia. Então, se a minha rede caiu para 60%, eu vou conseguir corrigi-la para 100%. Né? Tá, mas e se a gente tiver um afundamento de 50%, eu ter só 50% da energia disponível, o nosso equipamento vai corrigir para 90%, e assim sucessivamente. Tá? Então, todos os afundamentos de tensão de 60% para cima, ele vai conseguir corrigir para 100%. Quando a gente fala um pouquinho, quando cai dos 60%, 50%, 20%, 30%, um exemplo, se ele cair para 20% de disponibilidade, a gente vai conseguir corrigir para 60%. Tá? Em relação ao tempo, quando a gente tem, um exemplo, se a gente tem uma queda e a nossa disponibilidade cai para 60%, o nosso equipamento em até 30 segundos, ele vai conseguir corrigir para 100%. Tá? Isso é uma queda nas 3 fases. Tá? Vamos dizer que a gente tenha um afundamento de tensão somente em uma das fases. O nosso equipamento ele consegue corrigir esse afundamento de tensão. Por exemplo, que a gente tem um afundamento aí de 40%, a gente tem somente 40% disponível em uma das fases. Como é só em uma das fases, nosso equipamento consegue corrigir para 30%, para 100%, em até 10 segundos. Tá? Então, depende muito da relação de queda de tensão, disponibilidade, o equipamento vai ter os tempos determinados ali que ele consegue corrigir. Respondido? Ok, obrigado. O Pires, ele tem uma pergunta também. Claro. Então, ao corrigir a tensão, ele trabalha com mudança de tape ou ISA, banco de baterias? No caso de corrigir 40%, o sistema perderia potência? Não, não perderia. Porque o cálculo do equipamento, o dimensionamento do equipamento é feito em cima da potência de determinada linha de produção, por exemplo. Vamos supor que a gente queira colocar o nosso equipamento em uma linha de produção específica. A gente vai fazer o cálculo, vai fazer o estudo de quanto essa linha consome em potência e especificar o equipamento ideal para que ele corrija a potência em 100%. Tá? Ele não vai armazenar energia, tá? Ele não tem banco de baterias. Eles são retificadores que pegam essa tensão e conseguem corrigir internamente. Ele não tem tapes internos, né? A gente tem um transformadorzinho sim, porque a gente pega essa tensão que está entrando, corrige e tem que entregar uma tensão perfeita na saída, uma senoide perfeita, né? Mas a gente não tem TAP e não tem armazenamento de energia. Respondido? Acho que sim. De perguntas que nós temos até o momento, eu queria que você fizesse algumas considerações finais aí para a gente, para a finalização deste webinar. Lembrando que ele ficará gravado no nosso canal, então a turma vai poder estar vendo posteriormente e com certeza aumentará a visualização nos próximos dias e o pessoal, de repente, poderá entrar em contato também com vocês, se você quiser depois deixar algum contato, algum e-mail, alguma forma de contato importante, tá? Considerações finais, Renan. Tá bom, vamos lá. Pessoal, a nossa ideia aqui, a nossa ideia da BB era passar um pouquinho para vocês de conhecimento, né, desse equipamento, que geralmente ele não é muito conhecido no mercado, porém tem uma função muito importante,
dentro das plantas industriais, tá? Então, espero ter conseguido levar essa mensagem para que vocês saibam que existe um equipamento que consegue corrigir essas oscilações de tensões e diminuir as paradas de fábricas por conta dessas oscilações, tá? Eu queria deixar aqui para vocês as nossas mídias sociais, né, para vocês nos seguirem lá nas nossas mídias sociais, tá? Lá a gente divulga bastante material, eventos, a gente coloca bastante informação, a gente abastece bastante as informações lá nas nossas mídias sociais. E vou deixar aqui para vocês também os nossos contatos, tá? Nosso suporte comercial, nosso suporte técnico, nosso plantão, o meu contato aqui também, tá? E fiquem à vontade para entrar em contato com a BB. A BB está aqui para auxiliá-los aí no que for necessário. Tá? Queria agradecer a todos pelo tempo de vocês, né? Eu tenho uma pergunta ainda aqui do Luiz Fernando Pagotti. Claro. Você. Há disponibilidade para uma tensão 3F de 380 volts e atua também nas variações de formas de onda e de frequência? Sim. Sim, ele atua, tá? Automaticamente, na verdade. Como ele está corrigindo as formas de onda, né, de tensão, ele consegue corrigir a parte da frequência também. Tá? Então, ele trabalha tanto na tensão quanto na frequência. Ok. Gostaria de lembrar que a BB vem fazendo aí, com a retomada de todos os eventos desse ano do setor, a BB está presente em grandes eventos do setor, na área de energia, de instalações. Conosco, com o grupo O Setor Elétrico, a BB está presente no evento Circuito Nacional do Setor Elétrico. Estará conosco agora, daqui a 3 semanas, em Fortaleza, no Ceará, e, posteriormente, estará conosco também em Curitiba, no início de outubro, com stand, com palestras, trazendo provavelmente esse tema, que tem sido um dos pontos fundamentais da BB. Conosco, eu gostaria, do meu lado, de agradecer aí a confiança da BB em abrir um pouquinho mais esse espaço técnico no nosso canal. Renan, parabéns aí pela sua apresentação. E só antes, o Matheus, ele fez mais uma pergunta, se tem algum showroom desse equipamento no Brasil, se poderia levar para o Sinase da região sul, que ele estará presente conosco em Curitiba nos dias 3, 4 e 5 de outubro, se vocês poderiam levar esse equipamento. Esse equipamento não é produzido no Brasil, né? Atualmente a gente não tem em estoque esse equipamento. A gente produz ele sob demanda. Okay. Né? Então, acredito que a gente não consiga levá-lo até o Sinase por conta disso. Né? A nossa fábrica só aceita pedidos sob demanda. Tá ok. Respondido mais uma vez, Renan, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui no nosso canal do YouTube. Lembrando mais uma vez que vocês podem seguir a BB Eletrificação nas redes sociais, entrar em contato via site, via fone com a turma da BB. Gostaria de mais uma vez agradecer, lembrar que esse webinar fica gravado no nosso canal e esperamos vocês no Sinase e no Sinase da região sul em outubro e em setembro estaremos em Fortaleza. E antes disso, tem a Conferência Brasileira de Qualidade de Energia Elétrica, que acontece em São Luís, logo antes do feriado de 7 de setembro, se não me falha a memória, 5 e 6 de setembro em São Luís, no Maranhão. Ok? Pessoal, muito obrigado. A gente fica por aqui. Um abraço a todos. Obrigado, pessoal, e boa noite a todos aí. Obrigado, boa noite.